dia! Vamos dar início hoje a um estudo sobre sistemas de equações lineares, que é a nossa nova apostila, o nosso novo material. Não é que nós tenhamos terminado todo a matriz. Vocês vão ver que nós utilizamos a matriz novamente dentro de sistemas lineares, né? Principalmente quando o sistema ele adquire uma determinada complexidade, que ele se torna complicado de resolver, ou para resolver em algum método que a gente já conheça, seja da adição, da substituição, da comparação. Então, quando ele se torna mais complexo, nós temos outros métodos que nós podemos utilizar, sejam eles Cramer, ou o Cramer, ou então o de Gauss-Jordan, né? Então, se você for utilizar escalonamento, principalmente você vai utilizar matrizes. Então, se eu tiver a seguinte equação, x mais y igual a zero. Então, quando eu tenho uma situação como essa, x mais y igual a zero, ele é uma equação linear, só que ele por si só, ele tem quais soluções? Quantas soluções ele tem? Quais são as possíveis soluções para ele? Nós podemos imaginar aqui. Vamos supor que eu tenha um par ordenado 1 e menos 1. E aí eu vou entender o quê? Que o primeiro vai ser o x, o segundo vai ser o y. Então, substituindo esses valores aqui, o que eu vou ter? X mais y igual a zero, 1 menos 1 igual a zero, 0 igual a zero. Ok, então 1 menos 1 é uma solução para essa equação linear. Nota que eu não estou falando de sistema ainda, eu estou falando de equação linear. Vamos testar um outro aqui. Então, menos 2 e 2. Menos 2 mais 2 igual a 0. 0 igual a 0, portanto, também é uma solução para ele. Vamos testar agora um outro diferente. 2 e 0. Então, 2 mais 0 igual a 0, 2 igual a 2. Portanto, 2 é diferente de 0. Como 2 é diferente de 0, o que nós temos aqui? Que 2, 0 não é uma solução possível para esse sistema de equações. E quando é que aparecem esses sistemas de equação? Essa equação numérica aqui, essa equação algébrica na realidade, ela vai aparecer quando eu tenho muitas variáveis para a solução de um mesmo problema. Então, seja um problema de física, onde eu tenho uma determinada força, uma velocidade, incidência de movimento. São várias condições, várias variáveis que vão culminar num determinado valor e que eles se entrelaçam, eles se interrelacionam. Da mesma forma com que a gente tem as funções afim, por exemplo, as funções quadráticas, elas acabam se interrelacionando as variáveis e trazendo uma solução. Ou não. E a gente vai ver que para cada uma delas, independentemente, ela tem uma solução. Mas e se eu pensar numa solução que seja viável para todos? Vamos supor que eu tenha duas equações diferentes e eu queira encontrar um ponto que seja comum entre eles, né? Por exemplo, preço de venda de uma peça e preço de compra dela, e eu quero tentar achar um ponto de equilíbrio. Ou saída de mercadoria e entrada de mercadoria.
e eu quero encontrar um ponto de equilíbrio. Equações na química, que eu quero encontrar ponto de equilíbrio. Então eu preciso achar valores que são comuns a todos eles. Então são coisas muito simples que a gente pode perceber. Então vamos supor aqui. João tinha 30 animais. Entre gatos e galinhas. Então, 30 animais entre gatos e galinhas. Agora vamos pensar o seguinte. Contando as suas patas, encontramos oitenta no total. Quantos gatos e galinhas há no terreiro? Então, note que um problema como esse, em que eu começo a relacionar várias variáveis, né? Entre elas a quantidade de gatos e quantidade de galinhas. Então vamos pensar o seguinte, vamos chamar esse gato, nós vamos chamar de G. E galinha, vamos chamar de GA. Para resolver ele, a primeira coisa que eu tenho que saber é quantas patas tem um gato e quantas patas tem uma galinha. Então, um gato tem o quê? 4 patas. Uma galinha tem 2 patas. Então vamos começar a escrever o que nós estamos lendo aqui. Então, o número de gatos mais o número de galinhas igual a 30, porque são o quê? São animais. E gato, galinha, outro dado que eu tenho é em relação ao quê? O número total de patas. 80 patas. Mas eu não posso ter uma equação igual para animais e para patas. O que tem de diferente nelas? O número de patas do gato, eu vou usar aquela informação que eu tenho ali em cima. 4G mais 2GA vai dar 80. E agora eu posso tentar resolver. Se eu dividir toda essa equação aqui por 2, o que eu vou ter? Que 2G mais GA igual a 40. Se eu multiplicar essa daqui de cima por menos 1, o que eu tenho? Menos G menos GA igual a menos 30. Agora eu consigo resolver a situação. Como é que eu vou resolver? Qual é o número de... Se eu somar as duas aqui, o que eu vou ter? Que G igual a 10. Ou seja, eu já sei que o número de gatos são 10
E o número de galinhas vai ser o quê? Posso substituir aqui ou posso substituir na outra. Eu sei que gato mais galinha vai dar 30. Então, 10 mais galinha vai dar 30 animais. Então, o número de galinhas igual a 20. Então, nota que se eu pegasse só esse G mais GA igual a 30, poderia ter um número muito grande, infinitos números que poderiam entrar aqui. Por exemplo, 0 gatos e 30 galinhas, 1 gato e 19 galinhas, 2 gatos, aliás, 1 gato e 29 galinhas, 1 gato e 28 galinhas, e assim por diante, desde que a soma desse 30. Mas nota o seguinte, se eu fizesse isso, o número de patas daria certo? Se eu pegasse 0 gato e 30 galinhas, então eu teria 0 patas de gato, mas teria 2 vezes 30, daria 60. Então, 60 é diferente de 80. Ele iria satisfazer uma equação e não iria satisfazer a outra. Sendo assim, nós temos que tomar cuidado quando nós fazemos uma equação dessa, para que essa solução satisfaça as duas. Tanto é que se eu substituir o 10 e o 20, tanto nessa equação aqui quanto nessa aqui, nós vamos ter resultado. Quer ver? Ó? 10 mais 20, 30. 10 vezes 4, 40. Mais 20 vezes 2, 40. Então, 40 mais 40, 80. E aí eu consigo resolver essa equação. Lembrando que nós resolvemos aqui pelo método da adição. Na próxima aula, nós vamos pegar um exercício e vamos resolver de 3 formas diferentes. Pelo método da adição, pelo método da substituição e pelo método da comparação. E a partir daí, então, nós vamos entrar no conteúdo de segundo ano, que é o método de Cramer, a regra de Cramer, e vamos fazer também a regra do escalonamento. Método do escalonamento e método de Cramer. Até a próxima. Como tarefa, para a próxima aula, vocês vão resolver esse sistema de equações tanto pelo método da adição, quanto pelo método da substituição. Então, o que nós vamos ter? Menos x mais y igual a 3 e 2x menos 4y igual a menos 7. O que vocês vão encontrar? Um x e y que satisfaça as duas equações ao mesmo tempo. Até!